Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Mais uma vez, saudamos a todos aqueles que nos ouvem, que nos acompanham em nossos estudos para a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando neste trimestre o livro do profeta Jeremias. Já estamos na lição número 9, com o título O Fim dos Rebeldes de Judá. Para esta lição, o texto áureo é: eis que juro pelo meu grande nome, diz o Senhor Deus, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: vive o Senhor Jeová. Jeremias capítulo 44, o verso de número 26. E temos a nossa leitura bíblica proposta em Jeremias capítulo 42, versos 7 a 22. E como de costume, esta leitura bíblica faz parte do desenvolvimento da própria lição e estaremos lendo esses versos todos ou parte deles na sequência do nosso estudo. Mas, para este estudo, o nosso esboço no padrão normal envolve 3 subtítulos assim apresentados em tela, que são o assassinato de Gedalias, capítulo 41. Segundo subtítulo, o povo desobedece à proibição de descer ao Egito, capítulos 42 e 43. E, finalmente, terceiro subtítulo, o juízo de Deus contra os que desceram ao Egito. Aí, capítulo 44 e um adendo mais para concluir dentro desse, vamos dizer assim, momento que estamos tratando na nossa lição, o capítulo 45 como assunto à parte, mas sequencial nos capítulos do livro de Jeremias. Estamos naquela época em que já Jerusalém está destruída, totalmente destruída, e não tem gente mais lá. Quem foi para o cativeiro, foi para o cativeiro, quem para a morte, e quem fugiu no momento final ou em outra oportunidade, estava longe daquele local, e ali somente ruínas. E conforme já vimos, Nabucodonosor, em grande misericórdia, vai estabelecer um governo na cidade de Mispá, e ali deixa um homem, Gedalias, da linhagem de Davi, da nobreza, para governar aquela situação que ficou de resto. E ele está assim constituído por Nabucodonosor e se esforçando para poder, vamos dizer assim, estar sujeito e administrar a terra. Mas a terra está vazia de pessoas, mas a riqueza de todas as lavouras e vinhas
Ali estava à disposição, em especial dos mais pobres, porque a ordem foi: os mais pobres da terra tomem posse de lavouras e vinhas e dar continuidade à produção da terra para que haja alimento. Então havia alimentação para um povo que restou em toda aquela área. E temos então os acontecimentos após a destruição de Jerusalém. E infelizmente, o título é O Fim dos Rebeldes de Judá. Apesar de tanta destruição e tanta morte, e sempre Deus falando pelo profeta Jeremias, ainda havia muita gente rebelde e se levantando contra Nabucodonosor, mas era como se levantar contra Deus, o que ficou evidente no final dessa lição, assim o veremos. A introdução que diz: Jerusalém está destruída, a terra está assolada e o povo completamente abatido, uma parte tendo sido levado para a Babilônia, e a outra formada pelos mais pobres da terra, deixados para lavrar e habitar a região. E embora o propósito de Deus fosse o de estabelecer ou restabelecer o seu povo a partir de um restante que voltaria de Babilônia, depois do cativeiro, veremos que as portas da misericórdia divina não estavam de todo fechadas para aqueles que ficaram em Judá. Contudo, ao se mostrarem incuráveis na sua rebelião contra Deus, mesmo depois de tudo que já haviam passado, essa parcela do povo que havia ficado em Judá apenas confirmava sua verdadeira natureza e selava o triste e terrível destino que lhe estava reservado de nunca mais serem povo de Deus. É a afirmativa de Deus que não teria povo ali entre aqueles que iam fugindo da terra de Jerusalém, ou da terra de Judá, ou da terra de Canaã, e não ficando sujeito à vontade de Deus, à orientação de Deus. Mas vamos então para a nossa lição. O nosso esboço apresenta o primeiro subtítulo: o assassinato de Gedalias. É o capítulo 41 que estaremos aqui comentando. E no primeiro subtítulo, ou no primeiro parágrafo também, o assassinato de Gedalias, o parágrafo presente diz: nos capítulos 40 ao 42, estão registrados os acontecimentos que se deram em Mispá. E ainda a palavra que o Senhor revelou a Jeremias com respeito a todas estas coisas. Naquela cidade se achava Gedalias, que havia sido constituído pelo rei de Babilônia como administrador da terra após a queda do reino, e que era assistido por uma corte de judeus e um destacamento do exército babilônico. Mas, apesar da sua boa vontade, Gedalias era avisado para mal por alguns daqueles que, rebeldes à voz de Deus, haviam se refugiado nas nações vizinhas, quando da queda de Jerusalém, e que agora voltavam para espiar a terra, ou a paz do povo que havia ficado na terra, e retomar sua fútil e ímpia resistência contra o domínio babilônico, ao passo que outros dos maiorais desses judeus dispersos tivessem dado ouvido a Gedalias e se unido a ele. Um deles, Ismael, de linhagem real, estava ali incumbido pelo rei dos Moabitas, bem longe,
de assassinar o administrador submisso a Nabucodonosor. Ou seja, uma palavra que Jeremias sempre disse, insistiu, falou em todo o tempo do seu ministério, que Deus trazia já, e como agora no presente momento de nosso estudo, já trouxe juízo sobre a terra de Israel, primeiro 10 tribos, agora essas 2 tribos, Judá e Benjamim, ou o reino de Judá com capital na agora destruída Jerusalém, de que deveriam estar submetidos ou sujeitos ao governo de Nabucodonosor. E chegamos àquele ponto que a palavra é clara, pública. Jeremias falava publicamente, pelo que também foi preso várias vezes, porque a palavra de Deus era clara: quem resistir aos caldeus morre, mas quem se entregar a ele vai ter a sua vida, ainda que vá para o cativeiro. Mas era a vontade de Deus, porque Deus tinha como profanado o seu santuário e a sua cidade, e determinou que tudo seria destruído. Então Nabucodonosor nada mais era do que alguém que executava o juízo de Deus na face da terra, em particular ali na terra de Judá, Jerusalém e o próprio templo. Então a situação é essa, ou seja, muitos que não se renderam, de alguma forma fugiram e agora estão voltando dos lugares de onde estavam escondidos, entre as nações vizinhas, em particular os amonitas, como também os moabitas, edomitas, e estavam voltando não com boas intenções, e sim no propósito de, digamos assim, destruírem aquilo que Nabucodonosor tinha deixado ali, agora na cidade de Mispá, ou seja, um governo de alguém da terra, sim, com uma tropa de proteção ou guarda ou domínio dos caldeus ali junto, e muitos pobres da terra e outros até líderes chegaram, sim, fazendo pacto com Gedalias para viver em paz debaixo do domínio de Nabucodonosor naquela cidade. E assim, no capítulo 40, nós temos poucos versos, como esses que apontamos na nossa lição. Jeremias capítulo 40, verso 9, e depois o verso 15, que dizem para nós: 9. Jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a eles e aos seus homens, dizendo: não temais servir aos caldeus, ficai na terra e servi ao rei de Babilônia, e bem vos irá. E o verso 15: todavia, Joanã, filho de Careá, falou a Gedalias em segredo em Mispá, dizendo: irei agora e ferirei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão te tiraria ele a vida, e todo o Judá que se tem congregado a ti seria disperso, e pereceria o resto de Judá? Pronto, o verso 15 mostra que tinha alguém, Joanã, que já sabia que Ismael, um outro nobre, estava vindo, mas com a intenção de matar, intenção e projeto de matar esse governante na terra de Mispá. Ou seja, o povo não sossegava, e matando seus próprios irmãos que tinham escapado daquela destruição terrível, e que não ficou ninguém mais, são aquele grupo ali, em toda a terra de Judá. Ou seja, muita malignidade, muita maldade, nem um pouquinho de senso de vamos ver, vamos poupar, né? E vamos viver juntos, porque a terra é muito grande, tem espaço para todos. Não, não.
Queriam mesmo matar. Então, uns a favor e outros contra. Mas aí mesmo nesse capítulo 40, verso 11 a 14, vai dizer para nós algo mais. Do mesmo modo, quando todos os judeus estavam em Moabe e entre os filhos de Amon e em Edom, e os que havia em todas aquelas terras, ouviram que o rei de Babilônia havia deixado um resto em Judá e que havia posto sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, tornaram então todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispá, e recolheram vinho e frutas do verão com muita abundância. Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias, a Mispá, e disseram-lhe: bem sabes que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou Ismael, filho de Netanias, para te tirar a vida, mas não lhes deu crédito Gedalias, filho de Aicão. Aí está essa situação. Então, destruição total, os pobres da terra permitidos ficar, um governador foi constituído, uma tropa dos caldeus ali mantendo a área de domínio, mas os que estavam longe, dispersos, começam a vir. Uns com o propósito de ficar junto e outros com o propósito de acabar com qualquer atuação, qualquer coisa de submissão ao então rei Nabucodonosor. Rebeldia contra Nabucodonosor, que era ao mesmo tempo rebeldia contra Deus, porque Deus disse que era para se sujeitar ao rei caldeu, porque estava levantado em juízo de Deus sobre toda a terra. E aí está esse quadro terrível. E a sequência normal, dentro do nosso assunto mesmo, o título desse subtítulo é Assassinato de Gedalias. E no segundo parágrafo temos o texto que diz: não dando crédito aos alertas de Joanã, um dos maiorais que ficou ao seu lado, Gedalias é morto à traição. Aconteceu. Continuamos a ler. Seguindo-se um grande morticínio, não apenas dos judeus que assistiam, como dos caldeus que guarneciam a cidade, e mesmo alguns dos restantes das 10 tribos que se dirigiam a Jerusalém com o propósito de lamentar suas assolações e que desafortunadamente passavam por Mispá. Não fosse a intervenção de Joanã e os maiorais que o acompanhavam, que se encontravam ausentes no momento do morticínio, mas se puseram no encalço do traidor Ismael. Ismael teria levado o povo cativo para habitar entre os filhos de Amon, onde não podemos imaginar que fim lhes teria sobrevindo. Contudo, considerando que o mal já havia sido feito e temendo que o rei de Babilônia retribuísse a traição com furor indiscriminado contra o restante dos maiorais e do povo de Judá, aqueles judeus, tomados de grande confusão, não viram outra saída senão se dirigirem ao Egito, onde porventura estariam fora do alcance dos caldeus. Tal decisão não apenas significava tomar um caminho contra o qual Deus já havia alertado diversas vezes, mas se mostraria a pior escolha que eles poderiam tomar em toda a sua longa história de rebelião.
com consequências ainda piores do que qualquer punição que o rei de Babilônia pudesse lhes infligir pelo assassinato de Gedalias. Em resumo desse parágrafo, é isso. O povo que ficou estava como que embaraçado, ou, digamos assim, numa situação indefinida. Se ficar aqui, o rei de Babilônia, que vai saber e vem com tropas, vai nos matar? Ou não vai nos matar? E na dúvida, sim e não, é melhor fugir. Mas na verdade, ele estava contra a lei de Deus e as palavras de Deus dos profetas, porque já houve desde a saída do Egito que o povo de Israel não deveria voltar à terra do Egito nunca. E no outro lugar, capítulo 30, ali de Isaías, mais algum capítulo, aí vai dizer a palavra de Deus: ai dos que correm para o Egito buscando a proteção de Faraó. Eles têm Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e agora, na hora do aperto, ou por uma rebeldia mesmo, querem ir para qualquer solução, menos se sujeitar ao que Deus falava. Aí está a situação. E ficaram ali confusos. O que fazer? Mas só obedecer a palavra, aí não teria confusão alguma. Porque todo aquele que confia em Deus já está escrito e falado e exemplificado de muitas formas e com testemunhos diversos. Quem confia no Senhor não será confundido. Eles preferiram decidir por si mesmo. E assim, nós temos no capítulo 41 palavras diversas nesse assunto. Então, capítulo 41 tem o título Assassinato de Gedalias, isso mesmo, e ali acontece do verso 1 até o verso 7, que Ismael chega numa hora em que muitos, como Joanã, líderes do povo, não estavam presentes, e chegando foram bem recebidos por Gedalias, avisado que tinha traição em desenvolvimento, e aconteceu. Então temos Ismael matando a Gedalias, verso 1 até o verso 7, e ele dominando aquele povo ali. Na verdade, todos que vieram com ele exterminaram quem estava em Mispá. Isso dos líderes, do governo em si e dos próprios caldeus, uma tropa que ali estava como marca do domínio de Nabucodonosor. Foi um desastre, verso 1 até o verso 7. No capítulo 41, podemos estar considerando também os versos 10 a 15, que em continuidade diz: Ismael levou cativo a todo o resto do povo que estava em Mispá, as filhas do rei e todo o povo que ficara em Mispá, que Nebuzaradã, capitão da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão. Levou os cativos Ismael, filho de Netanias, e foi-se para passar aos filhos de Amon. Eu li somente o verso 10. Então imagina agora um líder, sim, daquele povo, ainda que seja da casa real, está levando o povo para outra nação, Amon. Amon é desviado de Deus também, como Moabe e Edom. Então estaria o resto de povo no meio de um povo idólatra e contrário a Deus. E todo o tempo foi contrário ao povo de Israel. Olha que situação sem entendimento que temos aqui, sem uma direção de Deus. Só que, na continuidade desses versos que nós estamos falando, verso 11 até o verso 15, desse capítulo 41, muito bem, vemos que Joanã chega justamente nesta oportunidade e
Aí mostra-se que o povo tinha confiança em Joanã e não em Ismael. Quando ele vê que o povo não é com ele, correu para o outro lado, para o lado de Joanã. Aí ele com uns poucos fugiram de volta para a nação de Amon. E ficou para lá e não tem-se mais notícia deles. Agora ficou Joanã, com todo o povo no meio da terra, sem saber o que faz. E a confusão que estava em Ismael ficou com ele agora. O que vamos fazer? Ficar? O rei Nabucodonosor vem e vai ver que a administração que ele deixou foi destruída numa traição. Ele vai nos matar, com certeza, com certeza. Então vamos fugir. Fugir para onde? Justo para onde não deviam. Planejaram fugir para o Egito. Mas a palavra de Deus sempre disse, e para nós no tempo atual, que nosso socorro não está no mundo, não está no Egito espiritual, está na presença de Deus, buscando a Deus. Se tinham falhas, se houve erro do povo ou de alguém do povo, era só se humilhar. Porque Deus o tempo todo, por Jeremias, dizia: submetam-se a Nabucodonosor e viverão. Mas rebeldia, rebeldia, rebeldia. E assim, fazendo a leitura do verso 16 a 18, encontramos esse dito: então tomou Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, e todo o resto do povo que ele havia recobrado de Ismael, filho de Netanias, desde Mispá, depois que tinha sido ferido Gedalias, filho de Aicão, e aos homens valentes de guerra, e às mulheres, aos meninos e aos eunucos que havia recobrado de Gedalias. E partiram, indo habitar em Jeruti-Quimá, que está perto de Belém, para dali entrarem no Egito, por causa dos caldeus, porque os temiam, por ter Ismael, filho de Netanias, ferido a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei Nabucodonosor tinha colocado ou posto sobre a terra. Pronto. E assim, o resultado do assassinato de Gedalias é que temos um povo com alguns líderes e alguns do exército de Israel, e a simplicidade do povo, até mesmo os pobres, estão sendo arrastados para fora da terra de Judá para irem para o Egito. Ou seja, não ia ficar ninguém, nem os pobres da terra ficaram, porque estavam sendo coagidos a fugir para o Egito. E já falamos tanto disso, do Egito para onde não deviam ir, é onde eles queriam agora ir, esquecendo toda a instrução dos profetas anteriores e Jeremias. Agora é importante, Jeremias, que entre aquele povo todo estava presente, juntamente com o seu companheiro de todos os momentos, Baruque, ali estava com ele. Mas vamos em frente, e agora, num segundo subtítulo, no primeiro parágrafo, nós temos: o povo desobedece à proibição de descer ao Egito. Vou mudar agora, resumir rapidamente a história. Estão ali confusos, com medo de Nabucodonosor e indo para o Egito. Aí Jeremias está aqui, aí alguém evidencia isso, e vão então os nobres, os líderes, dizer para Jeremias: consulta Deus, o que Deus falar que devemos fazer, nós vamos fazer. E Jeremias então fala: tá bom, eu vou orar a Deus, e o que Deus me falar, eu vou trazer para vocês. Mas tudo era em vão, porque o coração deles sempre foi rebelde, e agora, neste momento,
não vão obedecer a uma última palavra de orientação de Deus para eles. E o texto aí em si, que está em tela, primeiro parágrafo desse segundo subtítulo, o texto diz para nós: chegamos à palavra do Senhor que veio a Jeremias dentro do contexto já definido, para que o povo de Judá, depois de todos os pecados que haviam cometido, não incorresse naquele que selaria de uma vez por todas a sua rejeição diante da face do Senhor. Notemos que, com efeito, tanto os príncipes como o povo, antes de tomar a decisão fatídica, se voltam para o profeta Jeremias, aparentemente ansiosos por saber a vontade de Deus, propondo-se a fazer aquilo que lhes fosse determinado, quer a palavra de Deus fosse boa ou má, isto é, uma determinação difícil ou contrária ao desejo de seus corações. Mas este é mais um dos episódios de dissimulação do povo. Isso mesmo. Um povo para com Deus, povo dissimulado. E o profeta, embora ciente da indisposição arraigada nos corações para obedecer à palavra do Senhor, entrega a resposta divina, que mesmo assim ainda dá sinais de boa vontade de Deus, a ponto de se compadecer dos pecados e misérias de Judá, mesmo tendo-a castigado com justiça, e Deus sempre castiga com justiça. E a palavra que veio foi esta: se de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei, e não vos derribarei, e vos plantarei, e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Palavras do capítulo 42, o verso 10. Se, porém, aí vem a continuidade da mensagem que Jeremias trouxe da parte de Deus, após 10 dias de Jeremias estar orando e pedindo a Deus: que resposta vou dar a este povo perdido nessa terra em meio a toda essa destruição. Se, porém, o final do nosso texto aqui, nesse primeiro parágrafo, se, porém, fizessem aquilo que realmente desejavam fazer, descer ao Egito, a espada de Nabucodonosor, de quem fugiam, os alcançaria certamente lá na terra do Egito. Eles iam para mais longe, achando que pela distância maior, Nabucodonosor ia esquecer deles. Sim, Nabucodonosor poderia esquecer. Era uma viagem muito longa por causa de um pinguim de povo. Mas o assunto não era esse, era Deus trazendo juízo. E além do próprio povo rebelde de Judá, tinha o próprio faraó e o Egito todo, vamos dizer assim, sempre envolvido com idolatrias, e que também estava na predição de Isaías, na predição de Jeremias, de serem repreendidos por Deus. Ou seja, queira ou não queira, Nabucodonosor ia ao Egito por causa do Egito, e lá terminaria o juízo sobre esses rebeldes da casa de Israel, em particular da casa de Judá. E esse texto está para nós no capítulo 42, em vários pontos. Verso 1 até o verso 6 nos fala deste momento assim: então chegaram todos os príncipes dos exércitos, e Joanão, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias, o profeta:
caia agora a nossa súplica diante de ti e roga por nós ao Senhor Deus, ó teu Deus, por todo este resto, porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Aí a palavra que nós já temos comentado anteriormente, até o verso 6. O que Deus falar, disse Jeremias, eu vou dizer para vocês. E eles disseram, o que Deus falar, nós obedeceremos. Seja coisa boa aos nossos olhos ou má, vamos obedecer ao Senhor. Mas já estão por décadas, por séculos, desde os seus pais em desobediência o tempo todo, ainda que Deus mandava profetas e mais profetas com alertas para o povo, agora nós vemos que mas não custa Jeremias perguntar a Deus, e Deus na sua bondade, misericórdia, longanimidade, olha para o povo miserável, empobrecido e desnorteado na terra de Judá ainda, querendo ir para o Egito, não pode. E Deus então dá-lhes a palavra, a orientação certa. O certo é vocês ficarem na terra. E eu, Deus, ele, Deus, iria cuidar deles. E Nabucodonosor não lhes faria mal nenhum. Ou seja, essa palavra já é antiga. Todos os que se entregaram a Nabucodonosor deixou com vida e mandou para o cativeiro, porque fazia parte do castigo de Deus e do tempo necessário, num cômpito de Deus, em que a terra seria limpa das profanações que o povo fez em Jerusalém, no templo, em todo o Judá e etc. Aí está essa situação. E no capítulo 42, ainda temos no verso 13 até o verso 16, quando Jeremias, trazendo a resposta de Deus, lhes diz, mas se vós disserdes, não ficaremos nesta terra, não obedecendo à voz do Senhor vosso Deus, dizendo, não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos a guerra, nem ouviremos o som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Neste caso, continua Jeremias dizendo, ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, se vós absolutamente puserdes o vosso rosto para entrardes no Egito e entrardes para lá peregrinar, verso 16, acontecerá então que a espada que vós temeis ali vos alcançará na terra do Egito, e a fome que vós receais estará convosco no Egito, e ali morrereis. Palavra mais do que clara, e na verdade é a mesma palavra que Jeremias dizia da parte de Deus para o povo quando eles estavam em Jerusalém, antes dela ser destruída. Mas o povo de dura serviço, coração de pedra, pois não ouvem o que Deus diz. É o que Isaías já dizia, quem é cego, quem é surdo, senão o meu povo. Povo de Deus, mas não ouve. Aí temos até no caso de Balaão, Deus falando com Balaão, que antes era profeta de Deus, e continuou por um tempo vendo visões das coisas de Deus, mas para obedecer a Deus não estava muito fácil não. A jumenta via as coisas também que nem ele, profeta, via, mas ouvia e temia, o que Balaão não. E esse povo está do mesmo jeito. Se tivesse uma mula ali, a mula já saía correndo, afastava-se dele e voltava para
a terra de Judá em qualquer situação que se encontrasse. Mas o povo, aqueles que Deus ama, que quer abençoar, estão procurando outros caminhos. Não é a mesma coisa hoje? Temos a palavra de Deus e muitos estão rejeitando a palavra de Deus, vivendo conforme querem os seus corações. Aí nós mesmos estaremos colocando a nossa sentença bem clara diante de todos que nos assistem. Versos 19 a 22, nesse mesmo capítulo 42, ainda diz para nós, 19, falou o Senhor acerca de vós, ó resto de Judá, não entreis ao Egito, ou no Egito, sabei de certo que testifiquei contra vós hoje, porquanto enganastes a vossa alma, pois me enviaste ao Senhor vosso Deus, dizendo, ora por nós ao Senhor nosso Deus, e conforme tudo o que disser o Senhor Deus nosso, declara-no-lo, assim e o faremos. E finalmente, o verso 22, agora, pois, sabei, por certo, que a espada, a fome e a peste, que vós quereis escapar, virá a vós nesse lugar onde desejastes entrar, para lá peregrinaste. Ou seja, quer fugir de Deus, não tem jeito. Quer fugir da sentença dada por Deus, não tem jeito. Vai acontecer. E já foi assim na cidade de Jerusalém, na terra de Judá, e agora um pinguinho de gente lá no Egito. Deus faria o juízo na terra do Egito. No segundo parágrafo desse segundo subtítulo, está escrito, primeiro o subtítulo é, o povo desobedece à proibição de descer ao Egito. E o texto que está em tela diz para nós, como o Senhor havia testificado contra eles, assim sucedeu. E o povo, sob o comando de Joanã e os demais príncipes que haviam restado, decidiram descer ao Egito, mesmo que para isso fosse necessário desacreditar a palavra de Deus anunciado por Jeremias, como se ele tivesse falado por incitação de Baruque, que acusavam de colaborador dos caldeus e de desejar ver o mal dos seus conterrâneos. Jeremias é forçado a acompanhar a multidão rebelde, mas não sem um propósito de Deus, porque ali no Egito ele anuncia para inquietação dos seus conterrâneos rebeldes, como Nabucodonosor em breve assentaria o seu trono na terra dos faraós, para executar juízos contra os egípcios e os seus deuses. De Deus não se pode fugir, não se consegue. E já temos o Salmo 139 dizendo bem claro, para onde irei da tua face? Onde me esconderei de Deus? Se subir ao céu, ele está lá. Se eu descer ao mais profundo do inferno, do abismo, ele lá também está. Nas trevas ou na luz, para ele não faz diferença. Ninguém escapa dos seus olhos. E assim, nós temos no capítulo 43, agora, essas considerações dadas por Deus, através do próprio Jeremias. Iniciando o capítulo 43, os versos recomendados até o verso 7, ainda que eu leia só uma parte, é porque o assunto seguinte é o mesmo. E sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor Deus e Deus deles, com as quais o Senhor Deus deles o havia enviado, e que foram todas aquelas palavras, já
consideramos. Então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: tu dizes mentiras. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito, para lá peregrinardes. Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, para eles nos matarem ou para nos transportarem para Babilônia. E a sequência normal é que aquela multidão, liderada por aqueles homens rebeldes e soberbos, são constrangidos, forçados a descer a terra do Egito. O verso 7 desse texto inicial vai dizer: e entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor Deus, e vieram até Táfnis. Táfnis, uma cidade do Egito. Então já estão lá, já estão no Egito. Mas no nosso quadro em tela estamos apresentando os versos em Jeremias 43, verso 1 a 7, agora 8 a 13, é quando Jeremias fala como vai ser a chegada de Nabucodonosor àquela cidade de Táfnis, onde esses rebeldes estão escondidos. O que está escrito mesmo no capítulo 43, verso 8 a 13? Assim está, e lemos a partir do verso 8. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis, dizendo: toma na tua mão pedras grandes e esconde-as entre o barro do forno, ou no forno que está à porta da casa de Faraó, em Táfnis, perante os olhos de homens judeus, e dize-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi. E ele estenderá a sua tenda real sobre elas, e virá e ferirá a terra do Egito. Quem para a morte, e quem para o cativeiro, e quem para a espada, e lançarei fogo às casas dos deuses do Egito, e ele queimá-los-á, e levá-los-á cativos, e ornar-se-á da terra do Egito, como veste o pastor sua veste, e sairá dali em paz. E quebrará as estátuas de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará. Aí está a sentença de Deus para toda aquela terra do Egito, onde os rebeldes de Israel foram se esconder para fugir do juízo, que não era de Nabucodonosor, era de Deus. E assim, dando prosseguimento, estamos indo para o terceiro subtítulo, que é, dentro do nosso esboço, o juízo de Deus contra os que desceram ao Egito. E assim temos um último parágrafo. Sim, no estudo do livro do profeta Jeremias, nessa lição 9, o fim dos rebeldes de Judá. Sim, aqueles que fugiram da presença de Deus e da orientação de Deus e buscaram abrigo no Egito, Deus vai falar para eles sobre o fim que lhe está determinado. E aí, o juízo contra os que desceram ao Egito. Agora, o texto em tela está dizendo para nós: aos que haviam descido ao Egito e se estabelecido nas suas cidades, o Senhor proclama neste capítulo uma terrível palavra de juízo, primeiramente apontando os seus pecados,
que não apenas eram pecados de seus pais, mas a estes se acrescentava o grande mal de terem abandonado a terra que o Senhor lhes havia dado em juramento, assim desarraigando-se a si mesmos de lá, bem como os seus próprios filhos, e tornando-se abomináveis através da idolatria, especialmente pelo culto à rainha dos céus, alguma divindade feminina, a qual já prestavam culto em Judá e para a qual se voltavam novamente, não percebendo que todas as desgraças que haviam se abatido sobre eles resultavam dessa afronta ao Senhor Deus. É determinada então a sentença divina contra os rebeldes que desceram ao Egito, seriam consumidos naquela terra, de tal modo que nunca mais haveria no Egito algum judeu que invocasse o nome do Senhor. E os poucos que escapassem, que misericórdia de Deus! Dos poucos que escapassem da espada, ali seriam trazidos novamente de volta à terra de Judá, e neste caso, não como parte de uma restauração futura, mas enquanto cativos, trazidos de volta por Nabucodonosor à terra de onde não deviam ter partido. Essa seção do livro de Jeremias se encerra então com uma palavra da parte de Deus entregue a Baruque. Aí já é o capítulo 45. Ainda nos dias do rei Jeoaquim, no sentido de que, embora ele desejasse grandezas, deveria se contentar com a dispensação de Deus, segundo a qual a sua alma lhe seria dada por despojo, onde quer que ele estivesse. Aí está o texto que nós estamos lendo dentro da nossa lição. Ou seja, pelo que vimos já no capítulo 43, eles já tinham uma explicação em detalhes. Nabucodonosor vem e vai colocar o seu palácio, o seu trono real nesta área, onde estão escondidas as pedras que eu ali coloquei. Ou seja, o local da tenda de Nabucodonosor já está definido. E ele vem para destruir o Egito e este povo passar por uma sentença. Ou seja, estariam sendo ajuizados por Nabucodonosor. Os que restassem de uma nova época e um novo tempo de espada, de peste e de fome. E aí o povo seria mais diminuído. E, por misericórdia de Deus, porque muitos ali estavam sendo levados e não era primeiramente o seu coração, penso eu, para Deus ter tanta misericórdia assim. E Deus vai levá-los debaixo do cativeiro de Nabucodonosor, para mostrar que ele é Deus, deixa morrer ou destina a morte, já que ele é o Senhor de tudo, aqueles que são endurecidos de coração e aqueles que ainda têm um resíduozinho de alguma coisa em que Deus possa ter compaixão, aí vão seguir dentro do processo que Deus disse. Deus entrega a morte ou livra da morte. Quem se entregar a Nabucodonosor, vive. Quem resistir, morre. Palavra essa, mas observe que é todo o tempo que temos aqui, é a palavra de Deus para o povo de Israel no passado e é para nós. E ali fala da idolatria no Egito, a idolatria à chamada rainha dos céus. Estamos no ano de 2024 e isso é coisa antiquíssima. Antes de Jesus já havia essa idolatria e precisamos entender o que Deus está querendo nos dizer com isso no tempo presente. E assim, temos vários versos no capítulo 44, versos de 7 e 8, 15 a 19, 26 a 29, que falam desses assuntos todos, de um povo rebelde no Egito e o juízo de Deus sobre eles. Por exemplo, 7 e 8 dizem para nós estas palavras. 7. Porque fazeis vós tão grande mal contra a vossa alma,
para desarraigardes ao homem e à mulher, à criança e ao que mama do meio de Judá, a fim de não deixardes ali resto algum, irando-me com as obras de vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, onde vós entrastes, para lá peregrinastes, para que vós mesmos vos desarraigueis e para que sirva de maldição, de opróbrio entre todas as nações da terra. Depois, nos versos 15 em diante, antes responderam o povo para Jeremias: antes, certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à deusa chamada Rainha dos Céus, oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis, nossos príncipes, temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E tivemos então fartura de pão, e andávamos alegres, e não vimos mal algum. E continua o texto que o professor pode então analisar quais versos vai estar lendo e comentando em sala de aula. Muito bem, e Deus, de fato, fecha o assunto com eles, na palavra que nós temos, bem clara, de que Deus disse: não, nunca mais haverá israelita na terra do Egito para proclamar o nome de Jeová. É uma sentença forte. Nenhum daqueles que desceram ficou lá. Praticamente podemos dizer que a maioria morreu e uns poucos foram trazidos cativos por Nabucodonosor. Não se foge do juízo de Deus, que Deus já tinha dito a Jeremias: quem para a morte, morte, quem para a espada, espada, quem para a fome, fome, quem para a peste, peste, para quem o cativeiro, o cativeiro. E fim de assunto. Não se foge, não se escapa de forma nenhuma do juízo, da sentença de Deus. É melhor se sujeitar, porque, quem sabe, Deus, por misericórdia, nos dá uma nova oportunidade, ou no nosso arrependimento nos perdoa e nos constitua de novo na sua presença, porque as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos já consumidos. E aí está o perigo: por Deus tardar em trazer o juízo, muitos continuam na mesma coisa, fazendo os mesmos erros, e sendo que tem uma vida normal, até bem, uma vida até próspera, e acham que está certo. Mas a palavra diz: idolatria não, aquilo não, os mandamentos são esses, e transgredindo achamos que vão ficar assim. Não fica. Deus pode demorar a trazer o juízo, mas vai um dia cobrar. Aí é tarde demais. Agora, no capítulo 45, uns poucos versos que nós vamos estar lendo, e fala sobre Baruque. Estão lembrados de Ebed-Meleque, que ajudou Jeremias? Pois é, ele recebeu uma palavra muito boa. Deus mandou para ele uma palavra. Ele era um escravo etíope, lá de longe. O que estava fazendo em Israel? Mas que bom que foi para Israel, que mostra que o coração dele é mais temente a Deus do que o próprio israelita. Não é novidade isso, né? Ou seja, sempre houve gente estrangeira que tem mais fé e temor de Deus e é mais obediente a Deus do que os próprios israelitas, que se gloriam de serem filhos de Abraão, filhos de Deus. E Deus olha: filho de Abraão, não. Meus filhos, meu povo, não, não e não. Lo-ami, não meu povo. A palavra que a gente ouve pelo profeta Oséias. Mas aqui no 45 não é Ebed-Meleque, é Baruque, que tem para ele uma palavra de Deus, que são esses 5 versos que lemos, e que dizem assim: palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque,
filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras no livro da boca de Jeremias, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, filho de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor Deus tristeza à minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Isto lhe dirás: assim diz o Senhor Deus, eis que o que edifiquei eu derribo, e que plantei eu arranco, e isto em toda esta terra. E procuras tu grandezas, não as busques, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde fores. Ou seja, em meio a uma tropa de rebeldes destinados, digamos assim, à matança, Deus está vendo os que ele vai dar vida. O etíope vai viver, não morrerá. Baruque vai viver, não morrerá. E só isso, porque Deus está irado contra toda a humanidade e trazendo juízo. Observe, Deus nos acha em meio àqueles que estão indo para a morte e nos livra, porque Ele falou, Ele cumpre. E ainda que acontecesse um mal terrível em nós, ou até mesmo a morte, se Deus disse que a gente ia viver, Ele vem e nos dá vida de novo para continuarmos o tempo que temos de vida nesta terra, se esta é a sua vontade. Oh, quão bom é nós servirmos a Deus e procurarmos andar nos seus estatutos e nos seus mandamentos, e conosco está o temor a Ele, e também que bom se tivermos prazer na sua palavra. Haverá recompensa e muito grande para esses. E assim, estamos encerrando a nossa lição, lembrando que estamos estudando o livro do profeta Jeremias, já na lição número 9, o fim dos rebeldes de Judá, sendo que os subtítulos que nós estudamos foram o assassinato de Gedalias, uma rebelião dentro do próprio povo e contra Nabucodonosor. 2. O povo desobedece à proibição de descer ao Egito. Outra vez, rebeldes ao próprio Deus. Perguntam a Deus para que deve fazer, Deus diz, ele fala: não, não vamos fazer isso não. Vamos fazer o que nós queríamos mesmo. Ou seja, por que consultaram a Deus? Só para aumentar a rebeldia e provocar a ira de Deus? Tiveram a resposta. E finalmente o terceiro subtítulo: o juízo de Deus contra os que desceram ao Egito. E assim vamos entender a nossa conclusão disso. Vimos nesta lição que aqueles que Deus já havia designado como figos maus, aí voltamos lá no princípio, lá pelos capítulos 24, 25 de Jeremias. Deus falou que todos aqueles que estavam ali em Judá eram figos bons ou figos maus. Quem fosse levado embora eram figos bons, mas quem ficasse eram figos maus. Então, por isso, toda essa desordem, de toda forma, é Deus provocando que todos os que são figos ruins viessem ser justiçados, viessem estar debaixo do juízo e sentença de Nabucodonosor, porque Deus assim o tinha determinado. E se houver alguém que era figo bom, estava aí perdido, não morreria, iria em cativeiro. E o que aconteceu? Portanto, o texto de conclusão, lendo de novo, vimos nesta lição que aqueles que Deus já havia designado como figos maus se mostraram de todas as formas possíveis merecedores dessa designação, rejeitando todos os apelos e oportunidades de arrependimento e perdão e, eventualmente, sofrendo as consequências finais dos seus pecados.
endureceu contra Deus a destruição. Assim nós seguimos nosso esboço, nos seus 3 subtítulos, e lembramos outra vez do texto áureo, que está no capítulo 44, verso 26. Eis que juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo, vive o Senhor Jeová. Jeremias 44, verso 26. E aí, sim, tivemos toda essa lição mostrando que esta palavra é a verdade. Não ficou um israelita na terra do Egito. Ou morreram ou foram trazidos cativos por Nabucodonosor. A palavra de Deus está sobre tudo, e conforme já foi o início do estudo do livro do profeta Jeremias, Deus dizendo a Jeremias, eu zelo, eu vigio, eu cuido para cumprir a minha palavra. E assim estamos vendo que Deus está cumprindo e indo atrás do que falta para concluir o que disse e que ainda não tinha sido cumprido. E que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe diante das classes de estudo. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal.
Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.